Câmeras, ação. Mulheres, bom dia. Homens, muito bom dia. Futuros universitários, muito bom dia. Eu ouvi amém? Amém. Bem-vindos ao segundo conjunto de aulas do projeto de aulas online com os professores Neto e Alan. O primeiro conjunto de aulas foi sobre o que é velocidade puramente conceitual, o que é aceleração, também conceitual. Não assistiu? Dá uma chegadinha lá. Porque agora, hoje, é movimento uniforme. E no movimento uniforme, o papo de hoje é teoria, mas também cálculo. Vamos inaugurar os cálculos da nossa conversa. Para começo de conversa, eu quero uma característica sobre movimento uniforme. Eu coloquei aqui duas, hein? Vamos ver se uma delas tá certa, a outra também, tem uma errada. Então meio que uma review da aula passada. Características de movimento uniforme. 1. Movimento uniforme é aquele em que a velocidade permanece constante. Será? Velocidade envolve dois conceitos. Um deles chama-se rapidez. No movimento uniforme, mantém a mesma rapidez? Resposta: check. Sim, movimento uniforme mantém a mesma rapidez. Movimento uniforme mantém a mesma orientação? Resposta: não sei, não obrigatoriamente. O único movimento uniforme que mantém a mesma orientação, a mesma trajetória, é o movimento retilíneo. Então foi mal. Eu não posso garantir, repito, eu não posso garantir que no movimento uniforme a velocidade permaneça constante. O que permanece constante é puramente a rapidez do movimento, também chamado de módulo da velocidade ou velocidade escalar. Isso foi a aula passada, apenas um review. Vamos lá. Doisinho, e aí, ó, certinho, perfeito. No movimento uniforme, o valor da velocidade é constante. Yes! Numa trajetória colocada aqui, uma certa trajetória, você percebe que o objeto está andando sempre a 20 km por hora. 20 km por hora. E toda vez que o valor da velocidade for constante, você pode interpretar. Isso simplesmente é sensacional. Pensa, por exemplo, no Enem. Vamos imaginar que você tem um crescimento de notas sempre constante. Toda vez que esse crescimento for constante, você pode interpretar. Isso significa, se você de um para o outro, de um evento de Enem para o outro, você cresce 100 pontos. 100 pontos por ano. O que você diz? Então, a cada um ano, você aumenta 100 pontinhos. Se em um ano você aumenta 100 pontos, logo em 3 anos você aumentaria 300. Você percebe que existe uma proporcionalidade, uma linearidade, uma regra de 3. Isso só acontece quando esse crescimento por ano, que a gente chama de taxa temporal, permanecer constante. Vamos para mais um? Salário, dinheiro, money! Você ganha 20 mil reais por mês. Seu primeiro salário, hein? Acabou de formar, o cara te contratou e falou assim, te pago 20 mil. Então tá bom, 20 mil reais por mês. Se alguém te perguntar, quanto você ganha em 6 meses? Ok, esse salário por mês, essa taxa temporal permanece constante? Sim, a cada um mês, 20 mil reais são recebidos. Logo em 6 meses, X. Fez a continha, 120 mil. Ô Neto, isso parece meio que uma obviedade. Perceba que essa dita obviedade só acontece porque o valor permanece constante. Se você, por acaso, fosse alguém que recebesse salários variáveis, por exemplo, trabalhasse com vendas, então, de acordo com o mês, você pode faturar mais ou faturar menos. Aí eu te perguntaria, vem cá, quanto é que você ganha nesse mês? Aí você fala, 10 mil. Tá, e no próximo é 10? Fala assim, não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Se esse for o caso, eu não posso usar a seguinte regrinha de 3. A cada um mês, 10 mil reais. Logo em um ano, 12 meses. Não dá para fazer isso. Eu só posso pegar e avaliar uma taxa temporal se o seu valor permanecer constante. Esse é o grande presente. Essa é a grande sacada de movimento uniforme. O valor da velocidade, chamada taxa temporal, permanece inalterada. Logo, é melhor você anotar isso, hein? No movimento uniforme, o valor da velocidade permanece constante e, por consequência, tal valor pode ser interpretado. Só uma dica, no move, como o valor da velocidade muda no movimento uniformemente variado, que vai ser a próxima sequência de aulas, você não pode interpretar a velocidade, já que o valor não é constante. Vem para cá. Eu coloquei aqui um movimento, uma certa trajetória,
em que de ponta a ponta ele está andando sempre com o mesmo valor de velocidade, 20 km por hora. E é para andar de A para B, 3 horas. B para C, 3 horas. C para D, 3 horas. Então acontece que ele vai andar com o valor da velocidade constante. Pode interpretar? Pode sim. Façamos isso então. Interpretação. O valor da velocidade no movimento uniforme é constante, então faremos assim. Você vai ler aqui embaixo e depois vai ler aqui em cima. A cada 1 hora, eu posso garantir que 20 km são percorridos. É isso. Só que para andar de A para B, eu disse que eram 3 horas. Então, se em 1 hora 20 km são percorridos, então em 3 horas ele percorre X. Fez de cabeça? Tá com o Kumon em dia? Ótimo! Kumon! Let's go! Continha então ficaria 3 vezes 20. E, portanto, 60. Olha só, quilômetro, quilômetro, 60 quilômetros. O que a gente percebeu então é que dá para interpretar a velocidade e se por acaso seu valor for constante, com essa interpretação a gente calcula a distância. Interpretou a velocidade? Calcula a distância. Olha só, vamos para cá, ó. De A para B levou quanto tempo? 3 horas. Distância percorrida, 60 quilômetros. Então aqui, ó, 60 quilômetros. Aqui, ó, 60 quilômetros. E a gente começa a perceber, portanto, que serão percorridas distâncias iguais, 60 quilômetros, em tempos iguais, 3 horas, 60 quilômetros. A parte 1 da conversa é essa, te mostrar que sim, é possível, é perfeitamente possível, no movimento uniforme, interpretar a velocidade. E isso que parece tão bobinho, vai ser pra gente tão importante, porque vai permitir resolver uma série de problemas. Vamos comigo? Vem um problema por aqui, ó. Problema. Análise de casos. O movimento uniforme, ele é cheio de casinhos. E o que torna cada caso uma nova interpretação. E se a interpretação de cada caso eu não entender, o movimento uniforme, que é a primeira matéria da mecânica, torna-se, nossa, tão complicado. Então a dica, pegue e faça, por favor, um flashcard de cada casinho que eu vou separando. Na lista de exercícios que vai ter, você vai poder reconhecer tranquilamente cada caso. É como se você fosse, por exemplo, um médico e alguém aparece com algum sintoma e você tem um protocolo de resolução. Então vejamos. Primeiro caso eu vou chamar de perseguição. Tem esse amarelinho que está mais rápido, 40 metros por segundo, e tem um vermelho, que é o tal do B, que está mais lento à frente. Naturalmente, se quem está atrás é mais rápido e quem está na frente é mais lento, nessa perseguição, aquele cara que está atrás, como consegue ser mais rápido, daqui a pouco ele vai alcançar o da frente. E é essa justamente a questão. Netão, por enquanto, não vai colocar nenhuma fórmula, não? Não, por enquanto, sem fórmula. Eu quero interpretar. Eu acho que é o seu ponto que mais pega. Daqui a pouco, sim, claro, eu vou colocar fórmulas. Não existe física sem fórmulas, mas dá pra gente fazer várias relações lineares, ou seja, interpretações. Então, comecemos. O amarelinho, oi, senhor A. Você é o mais rápido, né? Você está andando em movimento uniforme? Eu tô. Então quer dizer que 40 metros por segundo. A cada 1 segundo, você percorre 40 metros. Eu vou pegar e escrever isso aqui, ó. A cada 1 segundo, 40 metros são percorridos. Tranquilo, nenhum problema. Senhor B, senhor vermelho, acontece que você é o mais lento. Ok. E sendo mais lento, você naturalmente tem uma velocidade, não tem? Menor. 30 metros por segundo. Tradução, a cada 1 segundo, 30 metros são percorridos. Vou escrever isso aqui, ó. A cada 1 segundo, 30 metros são percorridos. E agora vem a parte mais importante, a grande dica, que merece um outro flashcard. Em questões que envolvem perseguição, um atrás do outro, o importante não é a velocidade que o da frente tem, que o lento tem. Não. O importante não é a velocidade que o de trás tem. Não. O importante é quanto este de trás é mais rápido que o da frente. O importante é quanto este de trás tem de velocidade a mais. Neto, eu acho que eu não entendi. Não? Vamos lá. Esse que está andando a 100 km por hora, que é o da frente, e o de trás também está a 100 por hora. Se esse está a 100 e esse está a 100, pergunta, quanto esse de trás tem a mais de velocidade? Uai, Neto, se ele está a 100, ele não tem nada a mais de velocidade. É por isso que o de trás nunca vai alcançar o da frente.
O que faz com que o de trás alcance o da frente é o fato de ele ter uma velocidade a mais. A mais. Ele sobra em relação à velocidade. E quando você encontrar uma questão de perseguição, é exatamente isso que vai procurar. Quanto um tem a mais que o outro de velocidade. Na nossa questão, vem pra cá. Se um deles está a 40 metros por segundo, que é o mais rápido, amarelinho, que está atrás, e o da frente, vermelho, o B, está mais lento, está a 30 metros por segundo, pergunta, o de trás, qual é a velocidade que você tem a mais? 10 metros por segundo? Ai, como é que você encontrou? Encontrar o que um tem a mais, basta subtrair. Você, por acaso, tem 5 carros na sua garagem e eu tenho um carrinho na minha garagem. Logo, você tem 4 a mais. A ideia da subtração é exatamente isso. A diferença é exatamente isso. A diferença indica quanto um tem a mais que o outro. Portanto, agora, eu tenho 3 informações. A velocidade que o A tem em relação ao chão, legal. A velocidade que o B tem em relação ao chão, legal. Mas o mais importante, quanto que o A tem a mais. Porque é justamente esse a mais que vai permitir a ele andar uma distância a mais. Então, saca um detalhe. Velocidade a mais vai estar relacionada com distância andada a mais. Repite, 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 repite. Repeat, please. Velocidade a mais está relacionado com a distância andada a mais. Então, olha o problema. Você consegue perceber que o amarelinho ele está 30 metros atrás? Você percebe que para o amarelinho chegar no vermelho, ele tem que andar não 30 metros no total, não 30 metros, mas ele vai ter que andar 30 metros a mais. Ele tem que tirar essa diferença. Se o vermelhinho andar 100 metros, o amarelo vai ter que ter andado 130 e, portanto, 30 metros a mais. Então vamos só anotar os dados. Velocidade a mais com distância a mais que ele tem que percorrer. Velocidade a mais, 10 metros por segundo. Distância a mais a ser percorrida corresponde exatamente à diferença entre as distâncias entre ele, quanto um está atrás do outro. Logo, você vai ter distância a mais que ele tem que tirar, 30 metros. Pronto! Uma vez que eu separei as duas informações, velocidade a mais e distância a mais, eu posso garantir então que a gente vai interpretar e fazer uma informação conversar com a outra. Vejamos. O amarelinho, oi, você que é o mais rápido. A cada 1 segundo você anda 10 metros. 10 metros por segundo é a velocidade que ele tem a mais. Portanto, a cada 1 segundo ele percorre 10 metros a mais. A cada 1 segundo, colocar aqui com outra corzinha, 10 metros a mais. Ótimo! Logo, eu posso garantir que para que esse amarelinho que está atrás percorra 30 metros a mais, levaria um tempo x. Caramba, Neto! Acabou? Acabou. Foi. Baseado nisso aqui, continha 10x vai ser igual a 31. Portanto, x vale 3. Opa, segundo aqui, 3 segundos. Você acabou de resolver uma questão que envolve perseguição. Vamos só recapitular as ideias? 1. Primeira coisa que você fez, encontrou a velocidade que ele tinha a mais. Ok. 2. Percebeu qual a distância que o de trás tinha que percorrer a mais. Quanto que ele tinha que tirar da distância? 3. Interpretou a velocidade com essa distância a mais e achou o tempo que demorava. E a questão agora está resolvida em relação ao tempo. Mas de repente você, meu jovem padawan, fala bem assim, olha, eu queria saber em que local eles se encontram, em que posição, qual foi a distância que o da frente percorreu até ser alcançado? Ou qual foi a distância que o de trás percorreu até alcançar o outro? Tá bom, vamos pegar o seguinte, quanto tempo o de trás ficou correndo até alcançar o da frente? 3 segundos? Show de bola! Durante quanto tempo o da frente ficou fugindo o de trás? 3 segundos. Por que ao mesmo tempo? Porque tudo acontece simultaneamente. Então, 3 segundos não só é o tempo que o de trás, rapidão, fica andando, mas 3 segundos é o tempo que demora para o da frente ficar fugindo também. Então, peguemos. O tempo vale 3 segundos. Vou escrever esse tempinho aqui, ó. Tempo de 3 segundos. E olha o que eu farei. Senhor B,
que é o rapaz da frente, que é o mais rápido. A cada 1 segundo você não percorre 30 metros? Percorro e tal. A cada 1 segundo você não anda 30 metros em relação ao chão? Ando. E você não ficou 3 segundos fugindo? Fiquei. Logo, o que eu posso garantir é que em 3 segundos você percorre uma distância que eu vou chamar de y. Isso aqui vai dar 3 vezes 30, 90. Olha o que eu estou te informando. A distância que esse cara, que era o mais lento, percorreu, ó, até ser alcançado, ó, é uma distância de 90 metros. Vamos colocar o valorzinho aqui. Vou até puxar ele para cá, hein? Aqui, ó, 90 metros. Vamos fazer aqui um copiar. Ai, Neto, que preguiça. É isso aí. Olha lá, ó. Tchuf, 90 metros é o que ele percorre até ser alcançado. É isso. Ô, Neto, e o de trás, hein? Quanto que ele percorreu? Uai, dá para saber. Se por acaso ele tinha uma defasagem que era de 30 metros, e o da frente ainda correu 90, o de trás correu um totalzão de 90 mais 30, portanto, 120 metros. Mas vamos fazer isso de outra forma? Olha, por favor, para o cara rápido. Vem para cá. E interpreta. Senhor cara rápido, oi, qual é a sua velocidade? 40 metros por segundo. Certo. A cada 1 segundo, 40 metros são percorridos. Logo, em 3 segundos, que foi o tempo que ele ficou andando, ele percorreria Z, XYZ. Continha feita, 3 vezes 40, portanto, 120. Bateu exatamente o que a gente imaginava. Então, basicamente, foi o que a gente acabou de ver aqui, ó, que nós temos um protocolo muito legal para resolver questões que envolvem perseguição. O protocolo é, ponto 1, encontre, por favor, a velocidade que o de trás tem a mais. Ponto 2, descubra a distância que o de trás tem que percorrer a mais. Tal distância é que os separa. Ponto 3, interprete, por favor, essa velocidade e essa distância e encontre o tempo. Uma vez que o tempo foi encontrado, você pode muito bem agora voltar para as velocidades originais em relação ao chão e você pode muito bem encontrar as distâncias percorridas. Sim, eu juro que eu sei que tem outra forma de fazer. Usando a função horária, a função do espaço, claro que dá. Mas eu queria que você treinasse essa também. Porque explicar é mais longo, fazer é muito mais rápido. Quer ver? Olha só. Velocidade que um tem, 40 metros por segundo. O outro, 30 metros por segundo. Velocidade que ele tem a mais, 10 metros por segundo. A cada 1 segundo ele percorre 10 metros a mais. Para percorrer 30 levaria 3 segundos. Acabou a questão. Não deram 10 segundos e a questão, ó, foi embora. De repente está um outro cara escrevendo a expressão lá e você já resolveu. É só uma questão de prática e se os números ajudarem. É claro que eu vou ensinar outra técnica para que você tenha cada vez mais armamentos. Para mim funciona mais ou menos como sendo aquele jogo super, assim, antigo que tem até hoje, chamado Counter-Strike. Qual a melhor arma que existe? Não tem a melhor arma. Tem a arma mais adequada para cada situação. Na faca! Mas de repente, uma AWP, o famoso Fallen, o professor, o brasileiro monstro na AWP. Cada qual na sua técnica, de acordo com o momento correto. É isso? Ok. Dada essa conversinha agora, então a gente acabou de ver como é que resolve um caso. Função horária, movimento uniforme, eu mencionei ela agora há pouco. Função horária, olha o que nós vamos ter. Alguém, por acaso, está andando e você percebe que ele está andando com o valor da velocidade constante. Movimento uniforme, hein? Certo. Valor da velocidade que ele vai ter, 20 metros por segundo. Dá para interpretar? Sem dúvida, o valor está constante. 20 metros por segundo. Opa, correção, volta a fita. Play. Vocês não perceberam. Assim, o super especialista da câmera achou que fosse com ele, tá? Voltar, mas é só com vocês aqui, ó. 20 km por hora. A cada 1 hora, 20 km são percorridos. Ok. Então vamos pegar e vamos interpretar isso aqui, ó. A cada 1 hora, 1 horinha, 20 km são percorridos. Pronto. É isso. Durante quanto tempo, pelo que a gente viu agora, o objeto fica se movendo? Durante um tempo de 8 horas. Então, se 1 hora percorre-se 20 km, portanto, em 8 horas ele percorre x. Achamos então a distância que ele percorre. 8 vezes 20, isso aqui vai dar 160 quilômetros.
Ótimo. A distância percorrida nesse tempo de 8 horas em movimento uniforme com o valor da velocidade constante vai ser uma distância de 160 quilômetros. Neto, o que isso tem a ver com função horária? Vamos pegar as informações todas e vamos juntá-las rapidinho para ver se não aparece uma coisa que a gente já conhece? Então, vejamos. Qual o local que esse objeto estava inicialmente? Local significa posição. Local significa espaço inicial. Olha só, posição que ele estava. No início havia uma placa escrita. Você está no quilômetro 15. Estava lá escrito isso, quilômetro 15. Se ele estava no quilômetro 15 e foi andando para frente, e ele percorreu uma distância de 160 quilômetros, quer dizer que quando ele chegar ao final do caminho dele, portanto, na posição final, deve ter outra placa. Deixa eu ver. Posição inicial, quilômetro 15. Quanto ele percorre? 160 quilômetros. 15, ele andou mais 160. Logo, vai ter uma placa escrita, posição 175 quilômetros. É isso. Neto, e aí? Agora faz assim, pega as informações que a gente conversou e vamos juntá-las pela segunda vez. Vem aqui para baixo. A posição final que ele estava, a posição que ele vai chegar, vai ser a posição 175 quilômetros. Ok. E como é que a gente achou esse valor? Os 175 quilômetros foi a junção de dois valores. Foi a junção. Onde é que ele estava? Na posição 15 quilômetros. Mais o que ele avançou? O que ele avançou? 160 quilômetros. Ou seja, o local que eu vou estar, parece filosófico, mas é bem legal, hein? O local que eu vou estar é o local que eu estava, mais quanto eu andei. A idade que eu vou ter, é a idade que eu tinha, mais o número de anos que acabou passando. O 175, quem é você? Eu sou a posição inicial, chamada de S. O 15, quem é você? 175 era a posição final. S, 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 S. 15, quem é você? Eu sou a posição inicial, chamada de S0. E por sua vez, o 160 corresponde à distância percorrida. E como é que a gente achou essa distância percorrida? Uai, Neto, você fez uma regrinha de 3, né? Foi! E nessa regrinha de 3, para achar o 160, eu não multipliquei o 20 pelo 8. Você conseguiu perceber que no fundo, o que eu fiz foi multiplicar 20 pelo 8. Mas quem que era o 20? Era o valor da velocidade? O que era o 8? Era o tempo. Santa querupita, Batman. Para achar o 160, a gente fez uma regrinha de 3 e a gente nem se tocou que nós temos a multiplicação da velocidade pelo tempo. Caramba, o tal do VT. Olha só de novo a regrinha de 3. A cada 1 hora, 20 quilômetros são percorridos. Logo, em 8 horas, ele percorre X. Para achar o X, você multiplicou o 8 pelo 20. 20 era o valor da velocidade. 8 era o tempo. V vezes T. Então, olha como é que fica. A posição que eu vou estar, posição final, é a posição inicial mais quando foi andada, o tal do VT. E aí, reconheceu? Aquele papinho chamado sorvete? Você conseguiu perceber que eu posso usar a formulazinha, a função horária, mas eu consigo resolver sem ela? Então ela vai me ajudar? Claro! Mas em alguns instantes a gente vai perceber que não usá-la pode ser mais rápido. O papo de hoje, então, em relação a essa primeira aula agora de movimento uniforme, tem mais, hein? Tem muito mais, tem mais casinhos para discutir. Só que isso é um papo para um próximo episódio. Te encontro na próxima aula de movimento uniforme. Beijo!